Existe um lado do universo feminino que raramente vem à tona. Um lado que não aparece em fotos nas redes sociais, que não é comentado em rodas de amigas e que jamais será confessado diretamente ao homem que ela mais deseja. Esse lado oculto é feito de pensamentos intensos, desejos secretos e fantasias que permanecem trancadas em silêncio. E quanto mais ela esconde, mais forte se torna a curiosidade masculina em descobrir o que realmente se passa na mente dela. As mulheres, por trás de todo o autocontrole da imagem de independência que exibem, guardam uma verdade inquietante e existe uma fantasia obscura que nunca será admitida em voz alta. Elas sorriem, respondem com frases rápidas como está tudo bem ou não penso nisso, mas no íntimo sabem que pensam, sim. O paradoxo está justamente nesse contraste entre a aparência e o que acontece nos bastidores de sua mente. Para o homem que busca compreender além da superfície, essa realidade é reveladora. O estoicismo nos ensina a enxergar a vida sem ilusões, a buscar a essência das coisas e a não nos deixarmos enganar por aparências. Ao aplicar essa visão ao comportamento feminino, percebemos que a mulher pode esconder suas fantasias não por falta de confiança, mas porque admitir tais desejos a deixaria vulnerável demais. E é justamente nesse silêncio que se encontra a chave para entendê-la de verdade. Imagine a cena de uma mulher que sempre mostra firmeza, que administra responsabilidades, que parece não precisar de ninguém. Contudo, quando se deita no travesseiro à noite, há uma parte dela que anseia por algo maior, algo que vá além da rotina. É nesse espaço íntimo, longe dos olhares curiosos, que floresce a fantasia que ela jamais confessará. O que parece invisível durante o dia, ganha vida quando as luzes se apagam. Ao compreender esse segredo, o homem não apenas descobre um fragmento da psicologia feminina, mas também amplia sua própria consciência. O estoico sabe que não controla os pensamentos ocultos do outro, mas pode aprender a interpretar os sinais, a perceber o não dito e a agir com sabedoria diante do mistério. É nesse ponto que a relação deixa de ser superficial e se transforma em algo profundo, porque quando você enxerga o que ela jamais diria, passa a conhecer a verdade que muitos nunca terão coragem de tocar. Há um detalhe que poucos homens percebem: no silêncio de uma mulher raramente significa ausência de pensamento. Quando ela diz que não pensa em algo, muitas vezes está apenas tentando proteger sua vulnerabilidade. O estoicismo nos mostra que a essência das coisas está além daquilo que é visível ou declarado. Assim como a água pode parecer calma na superfície e esconder correntes poderosas por baixo, a mente feminina guarda desejos e segredos que nunca são ditos em voz alta. O homem comum tende a se irritar ou se frustrar diante da falta de clareza, buscando respostas imediatas. Já o homem guiado pela filosofia estoica compreende que a paciência é uma virtude essencial. Ele não exige explicações, mas observa. Ele não pressiona por respostas, mas sabe interpretar sinais, gestos e olhares. Entende que o silêncio pode ser uma forma de proteção, e que somente um homem que inspira confiança pode atravessar essa barreira invisível. Esse mistério silencioso é justamente o que alimenta muitas das fantasias não confessadas. A mulher se cala não porque não sente, mas porque sente demais. Ela tem medo de ser julgada, de expor um desejo e não ser compreendida, de mostrar sua fragilidade e não encontrar acolhimento. É nesse contraste entre a aparência controlada e a intensidade do que esconde que nasce o fascínio masculino. O homem estoico não busca arrancar verdades pela força, mas cria um espaço seguro onde ela pode, se desejar, deixar transparecer parte de sua essência. Ele não se abala pela ausência de declarações, pois sabe que a realidade não depende das palavras ditas, mas daquilo que existe além delas. Esse autocontrole é o que diferencia o homem forte do homem ansioso, o que observa com sabedoria daquele que se perde na pressa. E quando ela percebe que não será julgada, quando entende que diante dele não há necessidade de máscaras, aos poucos o silêncio começa a se transformar em sinais. Pequenos gestos, mudanças sutis no tom de voz, olhares demorados. É nesse espaço silencioso que se revela um dos segredos mais profundos da psicologia feminina, no desejo oculto que nunca será dito diretamente, mas que pode ser sentido por quem sabe realmente enxergar. Mesmo a mulher mais independente, aquela que parece inabalável diante dos desafios da vida, guarda em seu íntimo uma fantasia de entrega. Não se trata de fraqueza, mas de libertação. Ela conduz sua rotina, toma decisões, resolve problemas, enfrenta o mundo com firmeza.
Porém, no fundo, existe uma parte dela que anseia por alguém capaz de conduzir com tanta segurança que ela possa simplesmente soltar o controle. O homem comum confunde liderança com imposição, mas o estoico entende que o verdadeiro poder não precisa ser exibido em voz alta. É silencioso, firme e inabalável. O filósofo Marco Aurélio dizia que a verdadeira força está em dominar a si mesmo antes de tentar dominar qualquer outra coisa. É esse autocontrole que desperta na mulher a confiança necessária para se render a um momento de entrega. Essa entrega não acontece para qualquer um. Ela não se permite baixar a guarda diante de um homem inseguro, hesitante ou perdido. Pelo contrário, a fantasia só se acende diante de alguém que transmite consistência, que age com clareza e fala com convicção. É nesse contraste que ela encontra o alívio de deixar-se guiar por quem demonstra, através de suas ações, que é digno de confiança. Na filosofia estoica, há um princípio que diz que não é o que acontece, mas como você reage que importa. Essa reação serena diante da vida é o que gera magnetismo. A mulher percebe quando um homem não é refém de suas emoções, quando não se desespera diante dos imprevistos, quando mantém a calma mesmo em meio ao caos. E essa calma se transforma em um convite silencioso para que ela possa, por alguns instantes, deixar de lado a necessidade constante de estar no comando. Esse é o cerne da fantasia, ela deseja se sentir livre de preocupações, sem precisar decidir tudo, sem carregar o peso da liderança o tempo todo. E o homem que sabe assumir esse papel, não por imposição, mas por naturalidade, se torna inesquecível. É como se, diante dele, o mundo inteiro perdesse a pressa, e ela pudesse apenas existir, sentindo-se segura o bastante para confiar e se entregar. As mulheres estão acostumadas a receber elogios e olhares, mas a maioria desses gestos é superficial, vazio, passageiro. O que verdadeiramente alimenta o íntimo feminino é sentir-se desejada de forma profunda, quase incontrolável, como se fosse a única mulher existente para aquele homem. Não se trata de quantidade de atenção, mas da qualidade do desejo que a envolve e a faz se sentir única. Esse desejo não é desesperado nem carente. Ele é firme, presente, carregado de intensidade silenciosa. O homem estoico não precisa repetir palavras vazias ou distribuir adulações em excesso. Sua forma de demonstrar interesse está na profundidade do olhar, na forma como presta atenção ao detalhe que os outros ignoram, no silêncio carregado de presença que transmite mais do que 1000 frases decoradas. Na psicologia, há quem chame isso de sensação de ser objeto total de desejo, quando uma mulher se sente vista não apenas pelo corpo, mas também pela mente, pelo jeito de falar, pelas manias e até pelas imperfeições que ela acreditava que ninguém notaria. Essa experiência a envolve de tal maneira que cria uma conexão emocional capaz de superar qualquer atração superficial. O homem comum tenta impressionar com demonstrações exageradas, mas o homem estoico sabe que o desejo mais forte é o que não precisa ser gritado. É a intensidade controlada, o fogo escondido sob a calma exterior, que desperta nela uma sensação irresistível. Ela percebe que, mesmo sem palavras, existe um magnetismo poderoso naquele silêncio. Esse contraste entre autocontrole e intensidade a faz sentir-se profundamente escolhida. E aqui está o segredo: quanto mais ele demonstra que poderia estar em qualquer lugar, mais permanece presente com ela, mais forte se torna o fascínio. Esse tipo de desejo não aprisiona, não cobra, não implora. Ele liberta, porque mostra que ela é vista de uma forma que transcende a aparência. E quando uma mulher se sente desejada desse modo, a fantasia ganha vida, tornando-se um dos desejos ocultos mais poderosos que ela jamais confessará em voz alta. Grande parte da vida de uma mulher é definida pelo autocontrole. Ela controla suas emoções no trabalho, controla suas palavras em uma discussão, controla sua imagem diante da sociedade. Esse peso constante de se manter firme cria um paradoxo silencioso em seu íntimo. Ela sonha em poder perder o controle sem medo, em se permitir sentir intensamente sem precisar calcular cada gesto ou palavra. Essa fantasia não é sobre desordem ou fraqueza. É sobre liberdade. É a vontade de abandonar, ainda que por alguns instantes, o fardo da disciplina que carrega diariamente. O homem estoico entende isso porque também pratica o autocontrole, mas o faz não como prisão, e sim como escolha consciente. Ele sabe que a verdadeira força está em dominar a si mesmo para poder criar espaço onde o outro pode ser livre.
Na psicologia, esse fenômeno é chamado de desinibição erótica, o desejo de soltar as amarras sociais e experimentar emoções cruas, sem filtro. Para a mulher, essa experiência só é possível quando existe confiança. Perder o controle em mãos inseguras seria um risco, mas fazê-lo diante de alguém que transmite firmeza e presença se transforma em um ato de entrega segura, quase sagrado. O homem comum se preocupa com sua performance, com sua própria vaidade, com seus medos de aprovação. Mas o homem estoico, ao contrário, está centrado na experiência do momento. Ele escuta, observa, dá espaço. E esse espaço é o que permite que ela finalmente se liberte da necessidade de estar sempre no comando, revelando sua versão mais intensa e autêntica. Eis o paradoxo fascinante: enquanto mais disciplinado, calmo e equilibrado é o homem, mais selvagem e livre ela se sente em sua presença. Essa liberdade é o cerne da fantasia de perder o controle, um desejo que quase nunca será admitido em voz alta, mas que, quando despertado, cria um vínculo poderoso e inesquecível. Vivemos em uma era onde a atenção se dispersa facilmente. Mensagens, convites e distrações estão por toda parte. A mulher percebe esses olhares, esses gestos, essa enxurrada de possibilidades ao seu redor. Mas, em meio a tantas opções, o que ela mais deseja em silêncio é ser escolhida de forma exclusiva por um homem que poderia seguir qualquer caminho, mas decide trilhar o dela. Esse desejo não é fruto de insegurança, mas de uma necessidade profunda de sentir-se única. Ela não quer ser mais uma entre várias. Quer ser a que se destaca, a que é lembrada, a que ocupa um espaço que ninguém mais poderia preencher. O homem estoico entende esse anseio porque sabe que a verdadeira riqueza não está em abraçar todas as possibilidades, mas em reconhecer o valor do que é raro e escolher com firmeza. Psicólogos chamam isso de escassez percebida. Enquanto mais opções existem, mais valioso se torna aquilo que é singular. A exclusividade cria a sensação de ser indispensável, insubstituível. Para a mulher, perceber que foi escolhida apesar das inúmeras distrações ao redor é como receber a confirmação de que sua essência tem um peso que supera todas as aparências. Esse reconhecimento não se dá apenas em palavras, mas em gestos. Está no homem que cancela compromissos para estar ao lado dela em um momento de fragilidade. No homem que a apresenta com orgulho, sem medo de mostrar sua importância. No homem que demonstra, através de decisões consistentes, que sua lealdade não é negociável. O estoico age assim não para agradar, mas porque entende o valor da constância. E esse é o ponto central da fantasia, de ser escolhida não de forma temporária, mas contínua. Ser vista como prioridade em um mundo cheio de distrações. E quando ela percebe isso, quando sente na prática que foi colocada acima das outras possibilidades, encontra uma segurança emocional tão profunda que esse gesto se torna inesquecível. Por trás da aparência impecável, do jeito controlado e das palavras medidas, existe uma mulher que anseia por algo mais profundo, ser vista por completo. Não apenas pelo corpo, pela beleza ou pelo charme, mas pela sua mente, suas cicatrizes, seus medos e sua história. Ela deseja que alguém perceba cada camada de sua personalidade, que reconheça suas lutas e ainda assim a aceite integralmente. O homem estoico entende que ver alguém verdadeiramente exige paciência, atenção e presença. Ele não se limita a elogiar a superfície, ele observa os detalhes, reconhece as pequenas vitórias e percebe as vulnerabilidades que ela tenta esconder. Essa percepção não é apenas atraente, mas cria um vínculo emocional profundo, capaz de despertar em uma mulher sentimentos que palavras comuns jamais poderiam expressar. A psicologia fala sobre identidade integrada, do desejo humano de ser compreendido em toda a sua complexidade. Para a mulher, essa necessidade se traduz em fantasia silenciosa. Ela quer alguém que honre seus pensamentos, respeite suas cicatrizes emocionais e valorize tanto sua inteligência quanto sua sensibilidade. Ser reconhecida nesse nível transforma a admiração em devoção, e o desejo em conexão verdadeira. Para despertar essa fantasia, não é preciso gestos grandiosos. Basta atenção genuína, lembranças sutis de algo que ela comentou em confidência, risadas compartilhadas sobre pequenas manias, validação de sonhos e medos. São essas ações discretas que comunicam: eu vejo você. Eu entendo você. Eu valorizo você por completo. E é nesse reconhecimento que nasce a lealdade silenciosa e o fascínio duradouro.
Quando o homem consegue enxergar a mulher dessa forma, ele rompe barreiras invisíveis. Ela deixa cair as máscaras, se permite ser vulnerável e, ao mesmo tempo, poderosa. O amor deixa de ser apenas desejo, transforma-se em devoção silenciosa, em entrega consciente. E se você quer descobrir mais sobre esses segredos profundos da mente feminina, sobre desejos que ela espera nunca revelar, inscreva-se no canal agora mesmo e comente a palavra segredo se você já percebeu que uma mulher queria mais do que dizia. Quando você começa a perceber a profundidade dos desejos secretos de uma mulher, tudo muda. Não se trata apenas de atração ou conquista, trata-se de compreensão, de enxergar além das máscaras que todos usamos. Cada gesto, cada silêncio, cada olhar contém significados que a maioria dos homens nunca aprende a decodificar. E é exatamente aí que a diferença entre ser mais uma e se tornar inesquecível se manifesta. O estoicismo nos ensina a dominar nossas emoções, a observar o mundo sem nos deixar enganar pelas aparências e a agir com consciência. Aplicando esses princípios à compreensão feminina, entendemos que os desejos ocultos dela não são caprichos, mas reflexos de necessidades profundas, confiança, segurança, atenção verdadeira e reconhecimento. Quando você aprende a enxergar essas camadas, deixa de reagir impulsivamente e passa a interagir de forma estratégica, respeitosa e poderosa. Perceba que cada mulher carrega fantasias que permanecem invisíveis, mesmo quando sorri ou finge despreocupação. Elas desejam se sentir desejadas, escolhidas, vistas e compreendidas em sua totalidade. E quem consegue despertar essas emoções não é aquele que força, que implora ou que busca agradar, mas aquele que demonstra presença, autocontrole e intensidade silenciosa. Essa é a chave para se tornar alguém memorável, alguém que ela jamais esquecerá. Ao refletir sobre isso, você entende que as relações humanas vão muito além da superficialidade. Elas se sustentam na percepção, na atenção e no respeito profundo pelo outro. Cada gesto que você faz, cada palavra que escolhe e cada ação que demonstra influência na maneira como ela se conecta emocionalmente com você. A vida se torna mais clara quando você compreende que o poder não está em manipular, mas em compreender, observar e agir com sabedoria. E se você deseja transformar sua forma de se relacionar e enxergar o que poucos homens conseguem, a oportunidade é agora. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que revelam verdades ocultas sobre a psicologia feminina. Curta este vídeo se percebeu a diferença entre atenção superficial e verdadeira percepção, e deixe nos comentários a palavra segredo se você já percebeu que uma mulher queria mais do que estava disposta a mostrar. Sua participação não apenas fortalece este canal, mas também conecta você a uma comunidade que busca entender e agir com consciência e inteligência emocional.